Foi na redação do jornal O Estado de São Paulo que amadureceu a ideia de criar uma universidade. O jornal era ponto de encontro de escritores, jornalistas, intelectuais, entre eles o professor Fernando de Azevedo. A ideia da universidade aqui em São Paulo é a ideia do Dr. Júlio de Mesquita Filho. E ele, então, converteu o Fernando de Azevedo. Aí foram os dois, juntos. 20 anos depois, Fernando de Azevedo fez um balanço daqueles tempos. Toda ideia tem uma história, e se a de universidades do Brasil, até passar à realidade, teve estirada de mais de um século, não se pode dizer que tenha sido uma ideia em marcha. Foi uma marcha a passos lentos. O ensino superior entrou tarde no Brasil. Quando a primeira universidade foi fundada no Rio de Janeiro, já existiam 26 na América do Sul e 76 no Norte. Durante muito tempo se disse que nós não tínhamos universidade porque éramos colônia de Portugal e Portugal não permitia. E depois, em sendo portugueses, né, os nossos imperadores, nós continuávamos sem universidade por causa disso. Não era. Não é verdade. A classe culta não era simpática à universidade. Ela preferia os institutos isolados, em que cada um trabalhava com o seu assunto e aprofundava-o e mandava em si mesmo, não precisava estar dependendo de outro. Por ela, não se travou batalha decisiva, nem no Império, nem na Primeira República. A conspiração contra essa ideia devia ser muito maior, mais profunda e mais eficaz do que os combates que por ela se feriram. Quem percorre a Universidade de São Paulo não imagina como ela chegou ao que é hoje. Quase 56 mil alunos, 230 cursos de graduação, outros 230 programas de pós, mais de 2 mil doutores formados a cada ano. A USP produz quase 30% da pesquisa científica nacional. No campus do Butantã, a homenagem ao idealizador Júlio de Mesquita Filho e ao interventor em São Paulo, Armando de Sales Oliveira, que em 25 de janeiro de 1934 assinou o decreto que criava a USP. Mas a USP, para mim, não nasce nesse momento só. Ela é resultado de toda uma mudança que vai acontecendo. Eu diria que a partir de 1917, para fixar uma data, que é quando há a grande greve em São Paulo, a Revolução Russa, a fundação do Partido Comunista, a revolta dos 18 do Forte, todo o movimento tenentista que acontece e a própria mudança no aspecto econômico entre aquilo que era a cultura do café e aquilo para que caminhava com um período específico no governo Washington Luiz. A partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve um surto de progresso muito grande, já sabe, porque nós não podendo comprar os produtos estrangeiros, tínhamos que fazer produto aqui. Foi só então, por exemplo, que a indústria do ferro, a metalurgia do ferro, começou a se desenvolver bem no Brasil. Porque não podia comprar ferro de fora, tinha que fazer aqui. São os anos 20, os roaring years, né? Quer dizer, os anos turbulentos e os anos loucos no mundo. Uma redefinição do capitalismo, verticalização de algumas cidades, tipo Chicago, Nova York, São Paulo. Né? E você tem uma vida ativíssima que começa a florescer. No Teatro Municipal, artistas e escritores escandalizavam os acadêmicos com a Semana de Arte Moderna em 22. Os operários se organizavam, faziam greves. Eram imigrantes, assim como eram imigrantes os primeiros capitães das indústrias paulistas. Traziam sonhos, línguas diferentes, novos hábitos, rostos de italianos, rostos de japoneses, rostos de libaneses. A cidade ganhava um colorido cosmopolita. O Martinelli, edifício mais alto de São Paulo, acabara de ser construído. O Zeppelin cruzava os céus, os bondes cruzavam as ruas.
Os anos 20 terminam com a crise de 29 e a Revolução de 30. Né? E, digamos assim, houve um abalo nas oligarquias regionais, né, de norte a sul do país, e são os filhos e netos dessas oligarquias que vão despertar para o atraso do Brasil, o profundo atraso do Brasil. O ponto é que é preciso criar quadros, formar uma nova geração. Preparar jovens afinados com uma cidade que atinge seu primeiro 1 milhão de habitantes, onde as mulheres votam pela primeira vez e o rádio ganha lugar de destaque. Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar, e nós que embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Para formar uma nova geração, era preciso fazer mudanças no ensino. Várias reformas foram implantadas em todo o país. Elas refletiam as disputas políticas entre o Partido Republicano, que dominou a cena na Primeira República, e um grupo de oposição, que inicialmente se abrigou na Liga Nacionalista. Como o termo diz, nacionalista, preocupação com a educação em português, alfabetizar os brasileiros em português e os imigrantes em português. Havia uma preocupação de que os brasileiros estavam perdendo a corrida, a competição para os estrangeiros, que os estrangeiros estavam mais bem preparados do que o Brasil. Então, uma reação de defesa nacionalista. Eram simpatizantes da Liga Nacionalista, intelectuais e educadores, que defendiam uma nova escola. A escola nova seria deslocar a educação do conceito humanístico tradicional e estabelecer o que eles chamavam novo humanismo, que era um dos cavalos de batalha no Fernando de Azevedo. Eles queriam ajustar a educação ao espírito científico moderno. Fernando de Azevedo era considerado um dos pilares da nova escola nova no Brasil, né? E com uma coisa muito importante, que era a visão democrática. Quer dizer, a escola deve ser gratuita e universal. Todos têm que ter acesso à escola e tem que haver o mesmo ensino para todo mundo, não é diferença de classe. Tem que dar um sentido de igualdade. Criar uma universidade era um dos objetivos desses educadores. A ideia está em A Crise Nacional, de Júlio de Mesquita Filho, publicado no jornal O Estado de São Paulo em novembro de 1925. Diz o artigo que o Partido Republicano não representa as novas forças econômicas e as classes emergentes, urbanas e educadas. Há um divórcio entre a elite cultural, refugiada nas carreiras liberais, e a política. No artigo, Júlio de Mesquita Filho diz que a elite voltará a se ocupar da política se o voto for secreto, a fim de evitar fraudes. Outra condição importante seria fornecer ensino superior de boa qualidade para formar novas elites locais. No ano seguinte, em 1926, Júlio de Mesquita Filho pede a Fernando de Azevedo que prepare um inquérito sobre educação. Fernando explica. Era preciso proceder a uma larga sondagem em debate público e preparar a opinião, ainda totalmente desinteressada do problema universitário. Professores Reinaldo Porchat, Teodoro Ramos e Raul Briquet. Cientista Arthur Neiva, todos adeptos das novas teorias sobre educação. No inquérito, eles apontam para a necessidade de criar um ensino superior diferente dos cursos universitários que já existiam no Brasil, cujo objetivo era formar profissionais engenheiros, médicos, advogados. Em 1931, o Estatuto das Universidades Brasileiras, elaborado pelo ministro da Educação Francisco Campos, é decretado por Getúlio Vargas. Os educadores comemoram. A ideia da universidade, como a entendemos, revestiu significado profundo, tomou corpo e forma e abriu perspectivas à organização do verdadeiro ensino universitário. E esse estatuto fez, pela primeira vez, aquilo que se pode chamar de uma estruturação da universidade no Brasil. Então, esta foi a sua grande importância. Pela primeira vez se discutiu quais eram os requisitos e quais seriam os objetivos da fundação de uma universidade. Animados pelos ventos da mudança, os educadores lançam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse manifesto vai traçar algumas das grandes linhas de pensamento que esse grupo
vai estar defendendo. Então, a ideia de uma escola única, de uma escola laica, de uma escola obrigatória, em que o Estado tem o dever de oferecer essa educação para a população como todo, e de uma integração entre os vários níveis de educação. A ideia de única aí, ela é uma ideia de única horizontal e vertical. Então, única, todas as pessoas, todas as crianças, todos os adolescentes passariam por uma escola que teria o mesmo formato, em termos gerais, e única porque permitiria que todos também pudessem sair do nível primário e chegar ao nível superior em função do seu mérito. O manifesto provoca o maior movimento que se registrou no país de renovação e expansão do pensamento educacional brasileiro. Em julho de 32, estoura a Revolução Constitucionalista. 3 meses de luta. Os paulistas querem derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas, mas o esperado apoio de Minas e Rio Grande do Sul não chega. São Paulo perde nos campos de batalha e na luta política. Os principais líderes são exilados em Lisboa, entre eles o diretor do jornal O Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita Filho. A fundação da universidade foi mais uma vez adiada, mas o desejo de criá-la ficou ainda mais forte. E os intelectuais, a partir do Júlio Mesquita, fazem toda uma organização para que a gente tivesse uma resposta. E a resposta melhor era exatamente mostrar como se ensina e bem. O lema era: perdemos na política, vamos reconquistar nosso poder, formando as novas elites. São Paulo tem que liderar. São Paulo tem que ser o centro político do país. Pensar o país, organizar o país, né? Economia nós já temos, nós precisamos pensar e comandar. Já que perdemos pelas armas, ganhemos pelo espírito. Eu acho isso perfeitamente dentro da lógica do espírito do Júlio Mesquita Filho. Ainda sob a impressão dolorosa desses acontecimentos que abalaram o país, partia para o Rio de Janeiro em meados de dezembro para tomar parte como delegado de São Paulo na 5ª Conferência Nacional de Educação. As conferências nacionais, as Conferências Nacionais de Educação, elas são promovidas pela ABE, que é a Associação Brasileira de Educação. Então, a ideia é a seguinte: eles lançam os temas da conferência, são vários temas, e os professores escrevem teses e propõem. Essas teses eram apresentadas em plenário, havia um relator que fazia, então, o relato da discussão, e depois elas iam para uma plenária em que elas eram votadas. E essas teses, então, se constituíam em algumas linhas de atuação da própria associação. Pela primeira vez, você tem um conjunto de questões sobre a questão universitária. Embora elas não fossem conferências sobre a universidade, mas eram sobre a educação. Mas acontece que havia muitos partidários da universidade ali. A universidade deveria ter as funções de elaborar ou criar a ciência pela pesquisa, de transmiti-la pelo ensino de alto nível e de divulgá-la por toda espécie de meios. A ideia deles era também a seguinte, uma ideia muito aristocrática e muito paulista, do Júlio Mesquita Filho. São Paulo é o estado mais rico e mais importante do Brasil. São Paulo é, naturalmente, o guia do Brasil. Portanto, a responsabilidade de São Paulo em relação ao Brasil é muito grande. Então, nós temos que criar em São Paulo centros de estudo, de aperfeiçoamento e de preparação para formar quadros para todo o Brasil. Assim, de certa maneira, São Paulo civilizará o Brasil que precisar de civilização. Havia um pouco essa ideia paulista, um pouco arrogante, aristocrática de um lado e extremamente patriótica. O ano em que os brasileiros se reconciliaram com a história. Uma nova Constituição foi escrita. Uma universidade foi criada. 1934 não foi um ano como todos os outros. O Getúlio, preocupado com a situação de São Paulo depois de 32, em que a crise política era evidente e constante, ele faz saber que quer um novo interventor para São Paulo. E
entrevista candidatos que vêm dos diferentes setores. E entrevista Armando de Salles Oliveira, que vai a ele, evidentemente, não é que ele chame, ele vai. Ele vai a Getúlio, Getúlio reúne o Ministério, comunica que escolheu Armando de Salles para interventor de São Paulo. A reação de Dutra e de Góes é imediata. O senhor, ou Vossa Excelência, o senhor deve pensar que ele pertence ao grupo do Estado de São Paulo, que é nosso adversário. Qual é a resposta do Getúlio e a justificativa? Este moço tem uma boa ideia do que seja o Estado. Então, é esse o instrumento, quer dizer, o homem que vai assinar o decreto que cria a universidade e a faculdade. Os exilados da Revolução Constitucionalista voltam ao Brasil. Júlio de Mesquita Filho, cunhado do interventor, convida Fernando de Azevedo e o grupo da Escola Nova para redigir o decreto. O que me solicitava nesse momento já não era um novo estudo sobre o problema universitário de modo geral, mas o próprio projeto do decreto-lei que devia instituir a primeira universidade de São Paulo. A Faculdade de Direito do Largo São Francisco existia desde 1827. No final do século XIX, fora criada a Escola Politécnica. A Faculdade de Medicina, fundada em 1912, tinha financiamento da Fundação Rockefeller e seguia os critérios americanos. 50 alunos por classe, microscópios para todos e tempo integral para as cadeiras básicas. O ensino brasileiro é todo um ensino instrumental. O que era a Escola Superior do Brasil? Para formar médico, para formar engenheiro, para formar advogado, para formar dentista, para formar farmacêutico, para formar agrônomo, etc. E a pesquisa? Onde estava a pesquisa? Algumas faculdades já começavam por conta própria a esboçar a pesquisa, como foi a Faculdade de Medicina aqui, depois que os americanos exigiram o tempo integral. Só depois que os americanos exigiram o tempo integral. Os cursos superiores formavam os profissionais e as elites políticas. As escolas elementares eram, em grande parte, controladas pela igreja. E os filhos das famílias ricas iam estudar nos Estados Unidos. Anísio Teixeira, o notável educador, foi estudar com John Dewey, né? Monteiro Lobato, eles se encontram até em Nova York e convivem, leem o New York Times todo domingo, aquele jornalão, e o Monteiro Lobato cheio de iniciativas, e marcado pelo Henry Ford. Gilberto Freire, por exemplo, o jovem Gilberto Freire vai ser jornalista lá, né? Magrinho, telinho branco, passando frio, mas eles vão, é Nova York, é a cultura, é o novo capitalismo. O que era muito particular naquela época é que nós tínhamos uma cultura em que cada especialidade tinha o seu especialista e o seu patrão. Então, era uma espécie de colcha de retalhos, né, com retalhos eminentes, né? Era uma cultura onde a prática científica estava muito ligada ainda à literatura, ao ensaio, mesmo no caso dos médicos ou dos engenheiros. E justamente o que era preciso quebrar era justamente esse tipo de intelectual cortesão das letras. O grande mestre Rui Barbosa era considerado o mais ilustre representante da língua portuguesa. Mesmo nos anos 30, não havia estudante de direito que não quisesse escrever como Rui, no estilo dos juristas da Universidade de Coimbra, a grande escola portuguesa. Eis, senhores, no esforço que este lugar me permitia, uma ideia suscita da extensão do território imenso por lavrar, na vastidão extensíssima e complexíssima dos assuntos que entendem com a sorte do operariado,
que, sendo a sorte do nosso trabalho, é a sorte, assim, da nossa indústria, como da nossa agricultura e, portanto, a sorte do país. Feito, não há nada. Tudo por fazer. O estilo Coimbrão. E nós, na filosofia, é o contato pessoal, o seminário. E aí está a prova, o número de trabalhos feitos pelos primeiros alunos. Logo nós começamos a produzir. Eu tenho trabalho de 34, 35, 36. Já como aluno, a gente começou a se fazer alguma coisa. E só isso foi possível, contato pessoal, professor e aluno. O que naquela época estava muito mais presente era o romantismo, os poetas, né, isso, e o juridicismo, isso sim, Coimbrão, mas muito ligado justamente a essa pompa, certo? E essa dificuldade de fazer pesquisa. Tanto é assim que um dos problemas sérios que o Lévi-Strauss teve quando chegou ao Brasil foi justamente poder sair do estado de São Paulo para fazer pesquisa fora, porque eles não davam autorização para o professor sair. Um antropólogo que ia falar de índio ficando lá no centro da cidade de São Paulo. A mentalidade que se formara e a universidade se propunha modificar manifestava-se tão avessa aos estudos intensivos e metódicos em campos limitados como a especulação filosófica e ao espírito crítico e experimental. O grupo que redigiu o decreto de criação da universidade chamava a si mesmo a Comunhão Paulista Ilustrada. Eu não posso lhe repetir todos os nomes, mas é Júlio Mesquita Filho, Fernando de Azevedo, Almeida Júnior, Fonseca Teles, Raul Briquet, Antônio de Almeida Prado, lembrei alguns. Reinaldo Porchat e muitos mais. É um grupo de muito mérito. Todos eles pensaram. Não vamos dizer que foi só o Júlio Mesquita Filho de Azevedo. Esses, vamos dizer, eram os aglutinadores, mas foi essa gente que pensou. Que a ideia desta vez triunfaria, já não havia sombra de dúvida. Em 25 de janeiro, Armando de Sales Oliveira assina o decreto-lei. A notícia sai em todos os jornais. A nação vai, enfim, adquirir a consciência de si mesma. A universidade vai integrar a juventude com as necessidades de nosso meio e de nosso tempo. O educador Anísio Teixeira escreve: o segredo da universidade é o de coordenar, consolidar e aproximar coisas que, dispersas e isoladas, não podem atuar com a unidade profunda que de fato tem. 20 anos depois, Fernando de Azevedo lembra: nos batíamos em São Paulo por uma universidade que tivesse como eixo de gravitação de todo o sistema uma faculdade destinada a ser um centro de cultura filosófica e literária e foco poderoso de atividades científicas. Foi a de São Paulo, criada em 1934, a primeira desse tipo que se fundou no país. O decreto indica quais deveriam ser os fins da universidade: promover pela pesquisa o progresso da ciência, transmitir pelo ensino conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito ou sejam úteis à vida, formar especialistas em todos os ramos de cultura e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística. Realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres. O decreto criava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como núcleo da nova universidade. Em torno dela iriam se agrupar as escolas existentes. Era preciso constituir um sistema universitário. E foi essa a grande obra desse grupo articular. E mais, o que foi muito radical para a época, criar no centro dessa nova constelação, criar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A expressão era essa: a Universidade de São Paulo foi criada para cultivar o saber desinteressado. É o saber que não é destinado à aplicação profissional imediata. Não é formar o contador, é formar um matemático que vai fazer equações nas quais o contador vai aprender.
Essas ideias são ideias revolucionárias. É revolucionário. No Brasil, ninguém concebia fazer uma faculdade para formar biólogo em vez de médico. Não, forma o médico, é outra coisa. Mas tem o biólogo. Isso é outra coisa. A ideia era de trazer pessoas para estudarem e, ao saírem do departamento de História, formados pela Faculdade de Filosofia, saía professor de História, pesquisador em História, mas principalmente professor de História para o ensino secundário. Primeiro, criar ensino superior das humanidades, que nunca houve no Brasil. No Brasil, com as raríssimas exceções, não havia curso superior de filosofia, de sociologia, de economia, de literatura, de crítica literária, de francês, de inglês, de alemão, não havia. Então, essa a primeira ideia, pesquisa. Segundo, extensão do espírito sistemático, científico, às humanidades. O mundo tem necessidade de um livre capital intelectual, sempre disponível para os empreendimentos, tanto espirituais quanto materiais. E é às universidades que compete constituir esse capital, fazendo dos homens que elas recebem outra coisa que homens de ofício. Armando de Sales Oliveira escolhe, para dirigir a nova faculdade, um professor da Escola Politécnica, Teodoro Ramos. Como reitor, nomeia o então diretor da Faculdade de Direito, Reinaldo Porchat. Pede a uma comissão formada por Fernando de Azevedo, Sampaio Dória e Almeida Júnior que escreva os estatutos. Além das escolas tradicionais, incorpora à universidade institutos e escolas superiores, entre elas a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Faculdade de Farmácia e Odontologia e o Instituto de Educação, recém-criado. Mas a universidade também produziu polêmica. Houve no corpo das unidades que passaram a compor a universidade, houve uma hostilidade, já não digo nem intenção hostil, houve de fato uma hostilidade contra a Faculdade de Filosofia. Porque, veja, não é por causa de distribuição de poder, a Faculdade de Filosofia tinha 1 ou 2 representantes no Conselho Universitário. Era por oposição ao espírito que lavrava, que governava a Faculdade de Filosofia. Os professores da Faculdade de Filosofia e os alunos, evidentemente. Que era um espírito aberto, um espírito crítico. Naturalmente, isso provocou a reação ultraconservadora dessas faculdades. Mas algumas figuras, como Fernando de Azevedo, como Júlio de Mesquita Filho, que era católico, mas tinha uma atitude laica. Né? A escola, a Universidade de São Paulo, tem que formar quadros laicos, como eles diziam, longe da cultura do campanário. Essa marca é muito forte neles. A Faculdade de Filosofia, ela vinha afrontar o Partido da Ordem, na medida em que ela desenvolvia, ou pretendeu desenvolver, conseguiu em muitos casos, desenvolver o espírito crítico. No balanço dos 20 anos da USP, Fernando de Azevedo escreve que, ao ser criada, a universidade deixava Há alguns prevenidos, outros em oposição e quase todos indiferentes. Faz 70 anos que o professor Pascoal Senise se dedica à química. Ele se formou em 1937. Desde muito jovem, sonhava em ser médico. Entrou no curso de Química para se preparar para o vestibular. Não imaginava que as aulas do professor alemão Heinrich Heimboldt, recém-chegado ao Brasil, mudariam completamente os seus planos. Com aquelas aulas do professor Heimboldt, com o ambiente que se criava, com os professores com os quais nós começamos a ter um excelente relacionamento, pessoas de grande cultura que parece que nos ensinavam não só a química e a matéria propriamente de aula, mas também algo de vida propriamente dita. Bom, eu acabei desistindo. Acabei achando, por que eu não posso ser químico? A ideia de trazer professores estrangeiros surgiu logo que a universidade foi criada. Teodoro Ramos é enviado à Europa
para contratar professores. Comment est venue l'idée de demander à une équipe de professeurs français pour constituer l'université de Saint-Paul? Comment ça s'est passé au début? Mon mari, le professeur Georges Dumas, connaissait Théodore Ramos, qui était chargé par l'université de Saint-Paul de constituer une équipe de professeurs dans plusieurs pays, en Italie, en France et ailleurs. Quand mon mari a su que Théodore Ramos arrivait à Rome pour recruter des professeurs italiens, il est parti pour le rencontrer pour que dans la distribution des chaires, il y en ait pour les professeurs français. Il a accueilli Théodore Ramos, nous nous sommes promenés avec lui dans Rome, nous avons déjeuné à l'ambassade de France, nous ne l'avons pas quitté pendant 8 jours. Et au bout de 8 jours, mon mari m'a dit, je suis très satisfait, on me demande 8 professeurs pour la faculdade de Saint-Paul. Dos grandes consultores foi Jorge Dumas. E foi ele quem deu para mim, na realidade, foi o conselho mestre do sucesso da USP. Não contratem roboné, boné grande, gente já instalada em seu saber reconhecido. Não. Procurem jovens, inteligentes, dinâmicos, envolvidos com o saber, claro que formados, evidentemente, jovens, e que tenham, e que consigam fascinar-se com a aventura de vir instalar uma universidade num país novo na América do Sul. Nós estamos em 1933. Na Alemanha, é uma coisa muito perigosa que é o tal nazismo que apareceu agora. Portanto, não podemos ter nenhum contato com o governo alemão. Fora. O governo alemão fica fora. Na Itália temos o fascismo. Mas o fascismo, nós temos muita relação com a Itália, vamos fazer o seguinte, vamos pedir à Itália professores de matérias que não tenham nenhum cunho ideológico. Então a Itália vai nos mandar matemáticos, mandaram Fantapié, Albanese, física, Vatagin, Occhialini, mineralogia, Honorato, geologia, De Fiori. Então, os italianos não vão dar o menor palpite naquilo que forma a mentalidade. Essas são as ciências do tempo, a ciência da natureza, a ciência da terra. Mas nós queremos os alemães também. O que fizeram? Contrataram os alemães oposicionistas, ou judeus ou casados com judias. Foram convidados individualmente, cada um da sua casa. O doutor fulano quer ser professor, eles vieram individualmente. Professor Hauptmann para química orgânica, professor Reinbold para química inorgânica, e Marcos para zoologia, professor Havitch para botânica, compreende? E a parte ideológica? Onde vamos buscar? Uma democracia, que é a França. Então vieram os professores franceses, para filosofia, para sociologia, para antropologia, para economia. Isso é muito bem pensado. Havia material aqui, mas não havia justamente no novo padrão europeu do especialista. Então era fundamental que nós cortássemos um tipo de ensaísmo e, vamos dizer assim, do intelectual chefe de fila e que, portanto, ele entrasse mais num sistema de pesquisa, de formação de quadros e assim por diante. Mas as aulas do professor alemão Heinrich Reinbold eram diferentes de tudo o que os estudantes tinham visto. A mesa do auditório que foi ocupada foi ampliada para poder ter aparelhagens e poder ter encanamentos com gás, água, eletricidade. Isto é, para poder ilustrar a sua preleção com a experiência. Isso é apresentado de uma maneira extraordinariamente atraente. O curso de Química era dado na Faculdade de Medicina,
na Avenida Doutor Arnaldo. As aulas práticas eram nos laboratórios. O professor alemão ensinava aos jovens estudantes que a química é uma ciência experimental. Praticamente vivia-se no laboratório. E os alunos foram educados a fazer tudo com as próprias mãos. Até tarefas simples, como de limpar o vasilhame. Ele sempre falava no químico científico. O assistente do professor Heimboldt, também alemão, Heinrich Hauptmann, ajudava a escrever os textos, que eram mimeografados e distribuídos aos alunos. O que eles souberam fazer é concentrar no importante, fazer com que nós começássemos a aprender a raciocinar, a pensar. É preciso aguçar a observação quando se executa um experimento para entendê-lo e ver depois como isso se liga com o restante. E não procurar decorar, porque a decoração não leva a nada. Mas aquilo que se entendeu, e do ponto de vista químico se entendeu, ele vai ficando e serve para depois ficar conhecendo outras coisas, porque aplica-se depois o mesmo tipo de raciocínio a uma certa atitude perante o problema. Sem a USP, não teria existido ciência básica da forma que foi necessária. Porque não existia ciência básica, mas coisas assim, excepcionais. Na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Odontologia, na Faculdade de Direito, na Faculdade de coisas, mas eram coisas excepcionais. Quando fundou-se a universidade, aí a situação virou regra. Todo o que precisava, o que os outros países tinham, aqui foi feito também. A preferência era por professores jovens. A nossa mocidade explica bastante o facto de que saímos da França. Moços desejando saber um pouco mais do que existia no interior do hexágono francês. Não? Chegando em São Paulo, levados num hotel, que era o Hotel Terminus desse tempo, calor horroroso, entrando no hotel, com uma porção de pinguins pendurados nas paredes, no teto. Acho que é surrealismo isso. Depois soube que Mário de Andrade tinha dito que o Brasil é um país surrealista. Era verdade. Não? Esses pinguins, esses bichos das regiões polares desse trópico, Lévi-Strauss nos explicou que era, primeiro, o pinguim era uma marca de cerveja. Segundo, estamos chegando na quarta-feira do Carnaval, lá como na canção, quarta-feira do Carnaval, e isso era o decor para as festas do Carnaval no Hotel Terminus. Foi uma coisa muito engraçada. Nós tivemos grandes figuras que fizeram mesmo a cabeça dos professores que depois foram fazendo as futuras gerações. E a área de ciências humanas e a história em especial é basicamente uma escola formada pela orientação francesa. Eu cheguei a ter aula com o Roger Bastide assim que entrei. O Roger dava aula de sociologia. O primeiro curso que eu tenho memória até hoje, o primeiro curso que eu assisti com ele foi Sociologia e Psicanálise. Note-se as aulas do Roger Bastide, do Polygon, do Charles Maurrassier e do Paul Arbus eram em francês. O senhor prestou um exame de francês para entrar na faculdade. Foi aprovado. Ergo, o senhor entenderá francês. O problema é seu. O Bastide foi muito inovador para nós, porque ele abordava temas que na época eram pouco abordados. Relação entre psicanálise e sociologia. Né? Freud. Né? Ele nos fazia ler filósofos também. Ele deu um curso Mannheim, o Bastide. Né? E ele tinha, enfim,
toda uma formação ampla de filosofia, mas ele era um pesquisador de campo. Na área de filosofia propriamente dita, o que acontece? Vem como professor o Jamogué, isso que era realmente uma pessoa de extrema inteligência, extremamente encantador, não é isso? Que era capaz de dar um curso de Marx naquela época, para escândalo geral dos grandes filhos brasileiros, mas que deixou dois tipos de professores, porque eram seus dois assistentes, e que depois, como sempre, houve uma divisão das cátedras, e houve uma cátedra de História da Filosofia, ocupada por Livre Teixeira, e depois a cátedra de Filosofia, propriamente dita, que era ocupada pelo Cruz Costa. Não é isso? Dois tipos totalmente diferentes de curso, o Lívio muito mais ligado à explicação de texto, e o Cruz Costa muito mais a uma glosa de problemas filosóficos. Desde que eu entrei para História e Geografia, na lista dos aprovados, eu fiquei satisfeitíssimo de ter tirado um lugarzinho, apesar de ter saído do ginásio, estava lá um escritozinho assim: segunda-feira venham com roupa adequada para uma excursão. Pierre Monbeck. E então eu fiz o primeiro dia de aula foi uma excursão de campo daqui até Sorocaba, até Salto, Itu, Salto e Campinas, e depois retorno para São Paulo à noite. Eu fiquei encantado com as aulas em que o professor Monbeck fazia as paradas e explicava algumas coisas sobre a paisagem, né? Eu gostei muito de ler a paisagem. Aprendi a ler a paisagem no primeiro dia de aula de geografia. O curso foi muito, muito bem dado. E o Dreyfus até lembrou uma coisa. Ele disse o seguinte: olha, se você quiser fazer história natural, você vai levar uma vantagem tremenda. Porque todos os professores vieram da Europa ou dos Estados Unidos, e mais da Europa até. E você vai ter a chance de ter só professores estrangeiros. A única exceção sou eu, Dreyfus, que tenho a cadeira de biologia. De maneira que, se você quiser fazer, você vai fazer o melhor curso que você pode ter, que é o estrangeiro, tem os professores extraordinários que tem, etc, etc. Eu me encantei com a coisa, está muito bem, então eu faço as coisas. Os mestres estrangeiros que vieram ao Brasil deixaram marcas importantes, como o antropólogo Lévi-Strauss e o historiador Fernand Braudel. Braudel era um homem de teatro, grandes frases, e essas 3 ou 4 frases ficaram no cenário. A longa duração, os quadros mentais são prisões de longa duração. Belíssima frase, né? Num país que não muda quase, atrasado como este, que se quer moderno, mas ele foi mais um aristocrata. Ele gostou da vida aristocrática dessa elite. Ele perguntava em sala de aula: vocês ainda não, tirando as luvas, o cachecol, vocês não leram Marcel Proust? Ninguém não lia nem francês praticamente. E respondia ele próprio: quanto tempo querem continuar a ser imbecis? Perfuma a vida, terra querida do país do Il m'est très difficile de parler objectivement de cette période parce que c'était en même temps celle de ma jeunesse. Et par conséquent, la nostalgie de la jeunesse et la nostalgie du Brésil font une sorte de totalité pour moi maintenant. Mais de venir à l'université de São Paulo, c'était pour moi la première occasion de travailler comme professeur de l'enseignement supérieur, puisque j'étais un jeune professeur de lycée. C'était aussi la possibilité de me trouver sur un fantastique terrain d'expérience sociologique, parce que je ne peux pas imaginer de laboratoire sociologique plus extraordinaire que ne l'était São Paulo autour de 1935, où on sentait encore la présence de la vieille ville coloniale
un peu partout, et où en même temps il se construisait une maison par heure, je crois bien, et où par conséquent toute la vie collective était en complète, en permanente transformation. Estava em Poços de Caldas, onde eu morava, eu estava no quarto ano do ginásio, e fui visitar uma senhora das nossas relações que tinha uma fazenda em Santa Rita do Passa Quatro. E a vizinha dela era uma granfina de São Paulo, foi fazer a estação de água de Poços de Caldas, estava lá. Aí eu chego lá, a dona Iracema, a filha dela, e essa senhora, uma granfina, moça muito simpática, bonita. E ela dizia o seguinte, a dona Iracema então disse, o Antônio Cândido é um menino muito inteligente, eu tímido ali, gosta muito de ler. E ela disse, o senhor gosta. E eu agora estou seguindo cursos da Faculdade de Filosofia. Ela disse, não diga, eu fiquei transportado, meu ideal. E ela disse, no momento, eu estou seguindo um curso que naturalmente não interessa ao senhor, sobre o relevo do Cáucaso. O que ela entende de relevo do Cáucaso? Eu fiquei deslumbrado. Mas que mulher formidável. Uma granfina estudando o relevo do Cáucaso. A primeira turma tinha 182 alunos, mas a maioria deles eram ouvintes, atraídos pela presença dos professores europeus. Na época, era chique frequentar a universidade. Aí o Júlio Mesquita Filho diz ao Fernando Azevedo, Fernando, nós não devíamos ter fundado a universidade e não devíamos ter fundado a Faculdade de Filosofia. São Paulo não merecia a universidade com que nós sonhamos. Olha aí, só tem ouvinte e aluno inscrito não tem nenhum. Dos 182 matriculados em julho de 1934, apenas 37 prosseguiram nos estudos no ano seguinte. Era fevereiro de 1935. Os candidatos ao Instituto de Educação, professores de ensino primário, faziam as provas de admissão. Percorrendo uma a uma as salas em que se encontravam, falei-lhes da Faculdade de Filosofia, do seu papel no sistema universitário, da variedade de seus cursos e das perspectivas que abriam. O resultado não se fez esperar. O comissionamento foi o recurso criado por Fernando de Azevedo para resolver um problema grave da faculdade nos primeiros anos: a falta de alunos matriculados. Naquele tempo não havia bolsa, era uma coisa que não existia no Brasil. Então imagine, a senhora, por exemplo, formou homossexual normal e ofereceram para a senhora lugar de professora numa fazenda em Itaquaritinga. Então a senhora pega os seus badulaques, vai na fazenda, vai ser assim que começava a Escola Rural de Itaquaritinga. Então, o doutor Ferreira chega para a senhora e fala, a senhora quer ganhar o mesmo ordenado que está ganhando para ir para São Paulo fazer o curso da faculdade? A senhora vem correndo. Com isso, ele encheu a faculdade de gente estudiosa, modesta, e com bolsa de estudo. Porque como não havia bolsa de estudo, o ordenado de professor primário era bolsa de estudo. Tem um pessoal que entra com baita de um estímulo, né? E que vê aí uma possibilidade de ascensão social. Essa camada da sociedade, que como eu não tinha condições de ir para a universidade, vai ter um formato novo que é através daquilo que foi uma das criações do Fernando Azevedo. Isso vai mudar o perfil, evidentemente, da própria universidade. Salvou-se com essa medida a faculdade em perigo. A faculdade foi salva e uma nova visão da realidade brasileira foi desenvolvida por essa geração de estudantes que não pertenciam às famílias ricas e à elite paulista. A elite, no primeiro ano, como Levi-Strauss descreve bem no texto, o primeiro ano foi aquela festa, foi todo mundo, e as madames, e todo mundo muito bem vestido e tal, mas a partir do segundo ano, são aqueles nomezinhos italianinhos e de professorinhas que ele descreve ali com um certo tom irônico, né? Então, muda a realidade, muda o frequentador da faculdade de filosofia. Né? Não é mais a elite, não é mais a festa. E não é mais esse. Então a elite participou da festa, comeu o bolo e foi embora. Quebra um pouco aquele padrão oligárquico da faculdade de Direito, por exemplo, nas humanidades. Ou fazer medicina era uma coisa extremamente sofisticada. Havia uma seleção forte, inclusive, e sobretudo econômica. Por outro lado,
A entrada desses alunos aumenta o conflito com os estudantes das faculdades tradicionais. Logo que surgiu, a faculdade não tinha espaço próprio. Os cursos espalharam-se. A maior parte abrigou-se no prédio da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina, naquele tempo, tinha poucas mulheres. As mulheres eram uma gota de óleo na água, eram raras. E as outras faculdades, principalmente a Faculdade de Filosofia, era predominantemente constituída de mulheres. Então, foi uma recepção alegre, porque teve muitos namoros, teve até casamentos lá, muitos casamentos. Só que acontece o seguinte, na hora de dividir o laboratório, não dá para conciliar uma coisa com outra. Porque a nossa sala de aula era ocupada, nosso laboratório era ocupado, nosso microscópio era ocupado. Foi realmente uma invasão de carcinoma. A briga entre os estudantes estourou quando começou uma reforma no prédio. Os alunos da medicina puseram fogo nos andaimes de um laboratório de história natural que estava sendo feito, alegando que nós íamos ficar ali de uma vez só. E eles queriam que aquela área era deles da medicina. E ao lado do departamento do laboratório, tinha uma serra circular e um guincho subindo e descendo. Aquilo nos perturbou muito. De repente resolvemos, vamos pôr os esteios para fora. Era a época de São João, tinha bombinha, pusemos todos para fora, interrompemos as aulas. Puxamos os cabos que seguravam o guincho, derrubamos o guincho e caímos em cima do departamento de anatomia patológica. E fizemos uma barbúria, e a fúria, quando começa, é difícil de conter. O conflito chega às páginas dos jornais. Em artigo de junho de 1937, a Folha diz que a presença dos estudantes da filosofia no prédio da medicina acarreta transtornos, ocasiona perturbações. E questiona quais as vantagens advindas com a criação da Universidade de São Paulo. Um mês depois, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era retirada do prédio da doutora Arnaldo. Parte dos cursos foi para o Caetano de Campos. A Física foi para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Outra parte foi para o Palacete George Street, na Alameda Glete. Ele dava aula em italiano. Até que um dia disseram para nós, olha, acho que o professor sabe falar português. Ele sabe. Tá bom, então eu vou pedir para ele falar em português. O prédio era aqui, era um prédio grande. Nós estamos aqui no fundo, aqui tinha um lugarzinho, uma construçãozinha onde nós tínhamos a cozinha, onde a gente, na hora do almoço, quem não podia ir almoçar fora, não trazia seu almoço, a gente fazia ali uma saladinha, um bife lá, conversava muito, era muito gostoso. Depois ali aquele prédio maravilhoso que era a Casa da Família Street, que tornou-se a sede do nosso departamento de História Natural. Neste prédio aqui nós tínhamos a zoologia, mineralogia, cujo museu era no salão dessa mansão que era lindíssima, era todo de vidros bisotê, com molduras douradas, era um belíssimo de uma casa. Prédios e prédios aqui tinha, era cheio de prédios. Entrava por ali e logo assim, você entrava à direita, tinha o prédio da Química já. Era um prédio grande, bom também, tinha que ter muitos laboratórios. Inclusive nós também tivemos aulas de Química também, que era obrigatória, a bioquímica, né? Tivemos também grandes professores. Os colegas todos de aventalzinho, passando, rindo, conversando, trocando ideias. Aqui no fundo, assim, eram uns lugares vizinhos. Aqui a Figueira era muito lugar de encontrozinhos de namorados. É uma época muito gostosa da vida da gente, né? Mais rudes ainda do que essas dificuldades, passageiras e como que exteriores à obra de organização, foram as que surgiram no primeiro Conselho Universitário. Reunido no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, o Conselho enfrentou desde logo duas questões. A articulação pela base das escolas profissionais com a Faculdade de Filosofia e a construção de uma cidade universitária. Se a ideia básica vingasse, os cursos básicos seriam dados todos na Faculdade de Filosofia, não é? Mesmo de Biologia, de Ciências Biomédicas, etc. Depois muda tudo, mas nesse momento em que se pensa a criação da universidade. Essa faculdade que se
que se instala para ser o coração da USP, podia tirar de outros setores já cristalizados na sociedade, como medicina e direito, vamos dizer, talvez os lugares mais importantes dentro da universidade. Medicina, direito e engenharia se opõem aos cursos básicos. Vem a proposta como uma ameaça à autonomia. A tradição fala mais alto. Ao articular essas faculdades, você também está articulando o prestígio que vem dessas faculdades que têm um assento, né, dentro da sociedade paulista e mesmo brasileira. São instituições que têm um prestígio, uma inserção social muito grande. Desarticular essas estruturas que já estão funcionando e colocá-las como estruturas que funcionam em função de uma entidade recém-criada, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é claro que ela ia encontrar uma enorme oposição. Depois de 2 anos de discussão, o projeto foi engavetado. Fernando de Azevedo atribui a derrota às paixões, aos preconceitos e às competições mesquinhas. Outro tema discutido pelo Conselho foi a construção da cidade universitária. Foram poucas reuniões. O Conselho Universitário só teve tempo de decidir o local para a instalação da cidade universitária, os terrenos da Fazenda Butantã. Em novembro de 1937, o Congresso Nacional é fechado. Getúlio Vargas anuncia em cadeia nacional o início do Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. A universidade, que apenas começava a organizar-se, foi uma das primeiras vítimas dessa conspiração sinistra de antipatias e de oposições solidárias que esperavam um momento azado para entrar em ação. O Estado Novo também ajuda a enterrar a ideia de que a nova faculdade seria o berço de novas elites políticas. Toda a historiografia vai dizer, foi o projeto da elite paulista. Disso eu discordo totalmente. A elite paulista não comprou esse projeto. Certo? A elite paulista vai continuar, vai se acomodar com Vargas, e a formação da elite paulista não vai passar pela inovação institucional que a universidade trouxe, que é a Faculdade de Filosofia. A formação da elite paulista, a elite política paulista e da elite empresarial, isso vai continuar a se dar pelas faculdades que já existiam. Direito, a Faculdade de Direito, então as elites políticas vão continuar a frequentar a Faculdade de Direito, as técnicas vão continuar indo para engenharia e medicina, né? Tudo ali. Né? Então, o projeto, desse ponto de vista, foi mal sucedido. O projeto está ali sendo fundamentado. Mas quem que está, digamos, assoprando embaixo e dando sustentação a esse projeto? É o grupo de educadores. E não a elite paulista. Não é a elite do PRP ou a elite econômica. Quem está dando é uma elite ou um grupo de educadores, que está vendo ali uma oportunidade de ampliar o seu raio de ação. 1936. A primeira turma da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras estava se formando. 31 alunos. O paraninfo da turma foi Júlio de Mesquita Filho. Ele foi convidado para paraninfo da primeira turma. O professor Cruz Costa foi orador. E ele, então, disse mais ou menos o seguinte: agora, finalmente, vamos ter verdadeiramente ensino superior em São Paulo, porque é um ensino desinteressado. Essa é a expressão. Não vamos mais só formar médicos. Isso tudo é muito bonito, é ótimo, foi assim, mas agora, aí o reitor, que era o Reinaldo Porchat, que era professor da Faculdade de Direito, respondeu ao discurso do paraninfo. Com muita delicadeza. Disse, olha, devagar com Andor. Está certo o que o senhor disse, mas essas faculdades, essas é que até agora têm garantido o espírito científico e o espírito intelectual em São Paulo. Ele respondeu. Foi uma formatura meio sui generis, mas esse problema estourou na formatura. Ao fazer o balanço da universidade, Fernando de Azevedo chama a atenção para a crise que ela atravessa.
Muitos institutos foram criados, instalações desenvolvidas, a pesquisa científica evoluiu. Mas ainda há muito o que fazer. Foi mais um notável enriquecimento do que uma reforma de base na sua organização, nos seus fins e nos seus processos, mais uma expansão quantitativa do que modificações qualitativas e de estrutura para adaptações necessárias dentro de suas funções específicas aos tempos modernos, às novas condições de vida social, econômica e política do país. O principal não é formar o educador, é formar o homem. Se nós tivermos o cuidado de formar o homem, fazer da pessoa um homem, tudo mais resultará em consequência. Será fácil fazer um profissional dentro da sua base, como ser como uma pessoa, como o que há de fundamental em todas as suas atividades, o homem.